Boa tarde, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos ler um pouco a palavra do Senhor, né? Gostaria de convidá-los, para compartilhar um pouco sobre o que diz o Salmo 126. Vamos ler. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com canto de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Irmãos, aqui neste salmo está falando um pouco do povo de Deus, do povo de Israel, que foi liberto do cativo, do cativeiro da Babilônia, E o povo ele foi liberto pelo Senhor, foi trazido de volta à sua terra, Sião, que eram chamado também, que Jerusalém também era chamado de Sião, fazia também referência ao povo de Deus. Então o povo ele foi liberto pelo Senhor. O Senhor tirou eles do cativeiro da Babilônia e trouxe de volta para a sua terra, E esse povo ele ficou alegre, com este feito do Senhor. Ele se alegrou, Aqui fala que para eles foi como um sonho, Só que de fato não era um sonho deles, mas era um sonho que se tornou realidade, O Senhor libertou o povo dele, E aqui fala que a boca dele se encheu de riso, E eles começaram a glorificar ao Senhor na sua alegria, E fala também que as outras nações começaram a dizer também, começaram a reconhecer as coisas grandiosas que o Senhor tinha feito por este povo, Este é o povo de Deus e o Deus dele faz coisas grandiosas por ele, E à medida disso, o povo era reconhecido pelo Deus dele, os feitos do Senhor eram tão grandes a ponto de serem observados pelas outras nações, por outros povos. E o versículo 4 aqui, irmãos, fala o seguinte: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqui, o povo, além de ter sido liberto, o povo ele queria uma restauração completa, O povo eles queriam ser renovados, O seu interior, mente e coração, eles sabiam que precisavam de um renovo, E eles pediam ao Senhor, para o Senhor renovar eles, Para o Senhor restaurar. E às vezes a gente está precisando ser restaurado, amados irmãos? Às vezes a gente está seco, às vezes a gente está sendo um cristão frio, Um cristão vazio, um cristão com pouco conhecimento, Um cristão que às vezes não tem os seus sonhos realizados, muitas coisas que você queria não acontecem e você acaba com isso deixando de ter o seu momento com Deus, deixando de ter o seu particular com o Senhor, de gerar aquela maior intimidade, de orar, de ler a palavra do Senhor, de jejuar, de evangelizar, de influenciar outras pessoas, de mostrar o amor que Deus sente por você, que Deus deu a você, deixar de transmitir este amor, de passar este amor às outras pessoas, Você está seco. E o povo fala que restaura-nos, Senhor. Assim como o Senhor fez nos ribeiros no deserto, Algumas bíblias falam que é como as torrentes do Negueb, para ele nos restaurar como as torrentes do Negueb. O Negueb era uma região de baixa altitude, uma região em que as nuvens passavam, mas não ocorria precipitação ali, Nem sempre, às vezes ocorria, mas às vezes a precipitação, a chuva caía mais adiante e vinham como uma torrente, Uma torrente é uma água abundante, uma enxurrada que passava, E quando passava era que regavam as plantas, Que quando ela estava passando, os animais vinham e bebiam da sua água, Então assim eles pediam, como as torrentes do Negueb, como a água que vinha passar pelo deserto, E às vezes a gente está se sentindo seco, vazio, e a gente precisa, ser renovado pelo Senhor. A gente precisa que o Senhor venha rápido, como uma torrente, que o Senhor venha com bastante água sobre nossa vida para nos encher,
né, amados irmãos? E assim eles pediam, e assim nós devemos pedir também, para a gente ser mais cheios do Espírito Santo do Senhor, né, para o Senhor renovar as nossas forças, para que a gente tenha esta vontade de ler a palavra do Senhor, para que a gente tenha essa vontade de orar ao Senhor, de buscar o Senhor, para que a gente tenha essa vontade de evangelizar as outras pessoas, né, para que a gente tenha a vontade de estar amando também o nosso próximo, né? Impactar os outros, porque não tem como a gente impactar os outros se a gente está vazio, né? Se a gente está seco, né? E no outro versículo continua: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão, né? Às vezes a gente está semeando, né? Num momento desse, num momento de seca, no momento que às vezes a gente não tem os nossos sonhos realizados, às vezes a gente tem muitos inimigos, né? Pessoas que nos colocam para baixo, pessoas que às vezes não sabem dizer uma palavra, né? Ou às vezes a gente está desapontado ainda com algo que aconteceu no passado, né? Ou às vezes a gente está passando por algum tipo de problema e a gente está tentando, né, semear neste momento, a gente está tentando buscar o Senhor neste momento, a gente está tentando dar o nosso máximo neste momento de tristeza, né, neste momento de choro, né, porque às vezes a gente ora ao Senhor com uma simples lágrima. O Senhor, ele consegue entender a gente, né, como a palavra do Senhor fala, né, que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E às vezes nesses momentos a gente não consegue dizer tudo o que a gente queria dizer ao Senhor, né? E o Espírito Santo, ele faz isso por nós, né, amados irmãos? Então, às vezes a gente está semeando neste momento de dificuldade, de tristeza, né, de problemas, e a palavra do Senhor, ela deixa bem claro aqui, que com cantos de alegria nós vamos colher, né? Ela afirma isso. Por que ela afirma isso? Porque o Deus que prometeu isso é um Deus verdadeiro. É um Deus que não mente. A gente sabe que o nosso trabalhar em Deus, ele não é em vão, né, amados irmãos? A gente sabe que aquilo que a gente faz no Senhor é bem sucedido. A gente sabe que se a gente for um semeador fiel ao Senhor, né, a gente vai colher abundantemente. E a palavra do Senhor fala que para isso a gente tem que ter fé, né, amados irmãos? Lá em Mateus fala, né, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, que é o menor grão, considerado o menor grão, se nós tivermos uma fé daquele tamanho, né, nós diremos a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, né? Basta a gente ter aquele pouquinho de fé, né? Mas também lá em Tiago fala, irmãos, que a palavra do Senhor também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e lá em Tiago fala, né, que a nossa fé, ela não venha estar como uma onda do mar, né, inconstante, porque se ficar desta maneira, né, não tem como o Senhor nos responder. Então a gente tem que ser constante naquilo que a gente confia, né, naquilo que a gente crê. A gente tem que botar a nossa confiança no Senhor e descansar, né? Eu gosto de dizer muito, né, as pessoas que me conhecem sempre sabem que Deus, ele conhece o meu DNA, ele que me formou, então ele sabe o que é melhor para mim e qual o tempo certo de me dar as coisas, né, ou de realizar os meus sonhos, né, os meus desejos. Então ele sabe melhor do que eu, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Falar os meus desejos ao Senhor e descansar nele, né? Porque no momento certo ele vai realizar. Mas eu também tenho que ser constante nisso. A minha fé, ela tem que ser constante. Eu não tenho que toda hora entregar nas mãos do Senhor e tomar de volta, né? Como um lápis, né? Eu pego assim uma caneta aqui, pego o lápis aqui, continuo escrevendo a minha história. Eu não tenho que estar toda hora, Senhor, me dá a caneta de volta que agora eu tenho que escrever esse pedacinho aqui da minha história. Não, você tem que colocar a sua confiança total no Senhor, você já entregou a sua caneta, o lápis para ele escrever a sua história, deixa ele escrever, porque ele sabe melhor do que você. Então, amados irmãos, neste momento que você está plantando com lágrimas, né, com tristeza, você plante, você chore, você planta aí nesta dor, neste sofrimento, mas crê que na hora certa a vitória vai vir, né, porque a palavra do Senhor, ela garante que nós vamos colher sorrindo, que nós vamos trazer com cantos de alegria os nossos feixes, né, porque Deus, ele é fiel, né, nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão, irmãos.
Então, vamos descansar no Senhor. E neste momento eu queria, estar orando pelos irmãos. Amado Senhor, Pai, aqui na palavra, Senhor, na Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor libertou, Pai, o povo de Sião. O Senhor trouxe eles de volta à sua terra, Pai. O Senhor tirou eles do cativeiro, Pai. O Senhor realizou aquele sonho deles, meu Pai, de voltar à sua terra, meu Deus. Mas eles também, Senhor, pediram a Ti, Senhor, para serem restaurados, Senhor, por completo, Pai. E este é o pedido, Senhor, que eu faço aqui, que nós possamos, Senhor, ser restaurados por completo, meu Deus. Que à medida que o Senhor esteja, Pai, realizando os nossos desejos, nossos sonhos, enquanto isto não acontece, enquanto nós estivermos, Senhor, no momento de espera, Senhor, por isto, Senhor, por esta realização, que a gente venha estar, Pai, crescendo cada dia mais em Ti, Senhor, sendo restaurado, sendo transformado na medida do Teu querer, meu Pai, para que a gente venha estar preparado, Senhor, para receber, Pai, o que Tu tens para nós, Senhor. E é isto que te peço, Senhor, e o Senhor aumente a nossa fé, Pai, para que a gente venha estar plantando, Senhor, neste momento de tristeza, Pai, neste momento de dor, Pai, que a gente possa estar plantando, mas confiando, Senhor, que no momento certo, Senhor, nós vamos colher sorridente, Pai, alegre, Senhor, com os Teus feitos, Senhor, em nossas vidas. Porque, Pai, aqui na Tua palavra diz que as outras nações eram, o povo de Sião era conhecido, meu Pai, como um Deus que realizava grandes coisas, Senhor. Pai, e foram grandes coisas que o Senhor realizou, e foi o Senhor que realizou, Pai, e foi pelo aquele povo, Senhor, não foi contra aquele povo, Pai. E assim, Senhor, eu te peço, Pai, que outras pessoas sejam, Pai, nos conheçam, Senhor, pelos Teus feitos, Senhor, em nossas vidas, Senhor, pelo Teu amor em nossas vidas, Pai, pelas Tuas bênçãos em nossas vidas, ó Pai, que outras pessoas percebam, Senhor, quem é o nosso Deus e quão grande é o nosso Deus. É isto que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, amados irmãos.